Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas conversas tolas, por causa dessas coisas, que o castigo de Deus cairá sobre aquelas pessoas que não obedecem às Escrituras Sagradas. Tá? O castigo vai cair sobre qual pessoas? Sobre as pessoas que têm conversas tolas, que usam o nome de Jesus em vão, né? Usa o nome de Jesus para enganar, para ganhar dinheiro, né? Para abrir CNPJ, né? Essa papagaiada toda aí, né? E aqueles que não obedecem às Escrituras Sagradas, né? Aleluia! É por isso que o castigo de Deus vai cair sobre as pessoas que não obedecem às Escrituras Sagradas. Eles querem obedecer homens, eles querem obedecer templos físicos, né? O que vai fazer, né? A Bíblia ela é bem clara, mas as pessoas têm o livre-arbítrio, né? Tanto você e eu temos o livre-arbítrio, né? E aqui ele vai nos ensinar que você deixa que o Espírito Santo de Deus guia vocês, meus irmãos. Para de ser guiado por homens. O Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mente e coração. Está na hora de acordar, povinho. Mas amém, cada um, tá? Se Jesus Cristo não tirou o livre-arbítrio, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu sou o menos que nada, né? Eu sou o menos que tudo. Esse sou eu. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia, né? Em Efésios capítulo 5, né? Nós lemos o versículo 6, tá? Mas nós vamos ler o versículo 1 em diante, né? Todas as Escrituras Sagradas aqui, quando falou Escrituras Sagradas, é o Novo Testamento, tá? É a Nova Aliança, tá? A Velha Aliança não tem por que não ir lá. Toda a Nova Aliança, o Novo Testamento cara, é ensinamento puro, cara. Eu não sei ainda porque as pessoas vão aprender com homens, né? Se a Bíblia deixa bem claro que não é preciso que ninguém te ensine, né? Mas elas querem aprender com homem, né? Fazer o quê, né? Louvado seja Deus, né? Deixa que Deus ele faz tudo perfeito, né? Como são grandes e maravilhosas, né? As obras do Senhor. Como são justos e verdadeiros os teus juízos, né? Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Então, Efésios capítulo 5, do versículo 1, a Bíblia vai nos ensinar assim, ó. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso deve viver como Cristo. O que você está entendendo aí, cara? É simples, tá? Você pegou sua Bíblia, tá? Abriu sua Bíblia em Efésios capítulo 1, né? Perdão, Efésios capítulo 5, versículo 1, vamos lá. Vocês são filhos queridos de Deus. Quem que são os filhos queridos de Deus? Aquele que lê a palavra de Deus e as pratica, tá? Filho de Deus é quem obedece aos ensinamentos de Jesus, tá? Filho de Deus é quem anda como Jesus andou, é o que ele vai falar aqui, ó. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso vocês devem ser como ele é. Vocês devem andar como ele andou. Tá? Vocês devem ter a mesma mente, o mesmo coração, o mesmo pensamento. Mateus 5,48, seja santo, tá? Seja perfeito, como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. A Bíblia não se engana. Aí você vai lá em Pedro, em João, seja santo, como Jesus foi santo, né? Então vamos lá. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como ele. E aí, você é como Cristo? Né? Aqueles que têm ensinos de demônios, né? Eles vão falar assim, né? Porque aprenderam com demônios, né? Aqueles demonião de púlpito, né? Eles vão falar assim, mas
Cristo é o único, né? É só ele. Ai, que lindo, né? Ô, papagaiada. Então, você não acredita na Bíblia? Então a Bíblia é mentirosa. Ah? Se ele está acabando de falar aqui que nós devemos ser que nem ele, cara. Como que ele é único, cara? Nós devemos ser que nem ele. Você é que nem ele? Não? Então se apruma, meu irmão. Se apruma que através do Espírito Santo de Deus você consegue ser que nem Jesus, cara. É por isso que ele deixou o Espírito Santo de Deus, para que você não venha mais se enganar. O que ele falou aqui no começo do vídeo que nós lemos aqui, Efésios 5, versículo 6? Não deixe que ninguém os engane com conversas tolas, né? Com palavras bonitas, para. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não tem como andar como ele, viu? Não tem mesmo, porque você vai andar no inferno se você não andar que nem ele, né? Aqueles que andar que nem ele andou vão ressuscitar, como ele ressuscitou, é o que nós estamos lendo, tá? Então, vocês devem ser como ele, andar como ele, falar como ele, né? Amar como ele. Meu irmãozinho. Esses são os filhos de Deus. Os irmãos de Cristo são igual a Cristo. Versículo 2 de capítulo 5 de Efésios. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Sempre que eles vão falar algo, primeira coisa que ele põe na sua mente e no seu coração é o amor de Cristo. Então você deve ser como Cristo. Que a vida de vocês deve ser dominada pelo amor. Tá? É o que Cristo nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Assim você também deve entregar a sua vida por amor às pessoas. Não, porque eu não, né? Ai, que lindo, né? Ou você cumpre, ou você anda nas conformidades da Bíblia, ou você vai para o inferno, sabendo que você vai para o inferno. Não vem com essa historinha que Jesus Cristo é amor, ele entende o meu erro, ele entende do jeito que eu ando, ele morreu pelos meus pecados. Isso aí não existe na Bíblia não, tá? Isso daí são conversas tolas, conversas de demônios, tá? Porque Jesus Cristo, ele não entende o seu pecado, não. Para com isso. Quem peca é filho do diabo. A Bíblia nos deixa bem claro. Então não vai com esse papinho de demônio que ele vai entender os seus erros, com essa papagaiada toda aí que ele não vai entender. Ele é bem radical, tá? Jesus Cristo, ele é bem radical, cara. Se o seu olho vai pecar, arranque ele. Arranque o seu olho, porque é melhor você arrancar o seu olho. É melhor você arrancar o seu olho do que você ter os dois e ir pro inferno, tá? Então, não vem com esse papinho que Deus é amor, ele é isso, ele é aquilo, ele vai, viu? O diabo, ele fala bonito, tá? Coríntios 11:14, o diabo se transforma num anjo de luz para enganar as pessoas. Aí é com você mesmo, você acredita no que você quiser, né? Versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. É isso que você está lendo aí na sua Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus? Ele não está fazendo uma pergunta, né? Mas eu vou mudar por uma pergunta. E aí, vocês fazem parte do povo de Deus? Eu sim, aleluia, amém, louvado seja Deus agora, aleluia. Então vamos ver o que ele continua aqui falando. Então é assim, se vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer tipo de indecência ou cobiça, conversas tolas, qualquer tipo, não pode ser nem mesmo um assunto de conversa entre vocês.
É isso que está acontecendo na sua vida? Você ainda tem seus assuntinhos, né? As coisinhas do mundo. Não porque é. Então, presta atenção no que a sua Bíblia tá te dizendo, hein? Vocês fazem parte do povo de Deus? Sim, eu sou de Deus, então tá bom. Então qualquer tipo de imoralidade sexual, aquele é bem claro, sexual, né? Mas a imoralidade é de todas as formas, tá? Mas aqui ele faz questão de falar sexual. Qualquer indecência, qualquer cobiça, né? Não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Bom dia, Bruna! Bom dia a todos, né? Nem sei se eu dei bom dia aqui, né? Então, não deve ser nem assunto de conversa. Ah, mas em 4 paredes eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Ah, você aprendeu com quem isso aí? Com os demônios de púlpito? Porque a Bíblia não fala isso daí, tá? A Bíblia fala que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente em todos os lugares. Então não tem um lugar que você vai se esconder de Deus, tá? Não tem um lugar específico, nenhum lugar que você vai esconder as suas obras de Deus, as suas palavras, os seus pensamentos imundos, não tem como. Então se você está agindo assim ainda, né? Peça para o Espírito Santo de Deus te mudar, cara. Né? Porque é assim, ó. Segundo Coríntios 4:4, a Bíblia vem nos dizer que o diabo, né, o Deus desse mundo, ele já tomou conta da nossa mente. Então a nossa mente está tomada conta por Satanás, tá? Então nós temos que orar sem cessar, tá? Porque o espírito que Deus colocou em nós é virado para as coisas do mundo, tá lá em Tiago, tá? Tá lá em Tiago 3:5. Vai lá ler que você vai ver. Deus deixa bem claro, o Espírito que Deus colocou em nós é virado para fazer as coisas do mundo, mas o Espírito Santo de Deus, que é conquistado por esforço, esse é virado para as coisas de Deus, tá? Então, se você ainda está tendo suas brincadeirinhas, né? Eu venho cortando cada dia mais, falando de mim, né? O Espírito Santo de Deus, eu dou aquela brincadeirinha, o Espírito Santo de Deus, já, e aí, Alfredo? Eu vou lá, opa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não deixa mais eu brincar com palavras, não tem mais brincadeira, é sim ou não, não, com Deus, tá? É sim ou não, não, né? Ai, minha esposa, meu esposo, não existe isso, é você e Deus. Aquele que amar mais sua esposa ou seu esposo do que a Deus não é digno de Deus. Aquele que amar mais seu filho, mas meu filho, é seu filho. Então aquele que amar mais seu filho, mais qualquer um do que a Deus não é digno de Deus. O papo é esse, Jesus Cristo não alisa ninguém não, tá? Ele só deixa ali, você quer me seguir? Bora lá. Você não quer, livre-arbítrio. Então é com você, tá? Então se você quer conquistar o céu, tá? Eu venho aqui te ajudar. Eu venho aqui a te ajudar ao quê? A ler a sua Bíblia e pedir o Espírito Santo de Deus. É o que eu aprendo, né? Aí é com você, né? Eu posso te ensinar alguma coisa se você quiser, né? Quando você pedir, peça o Espírito Santo de Deus. Quando você errar e você vê que você errou, é o Espírito Santo de Deus que está te mostrando o seu erro, tá? Porque o diabo não vai mostrar o seu erro. Então o Espírito Santo de Deus vai mostrar o seu erro. Aí você pede para ele, Espírito Santo de Deus, me ajuda a parar com esse erro. E esse erro tem nome, tá? Eu venho aprendendo isso também, né? Esse erro tem nome. Senhor, me ajuda a parar, né, de ficar olhando, me ajuda a parar de ficar falando, me ajuda, você entendeu? Então sempre tem nome, o pecado tem nome. Pede para o Espírito Santo de Deus que ele vai te ajudar, cara. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que Jesus deixou a Bíblia, o manual de instrução, né, que você só vai conseguir através do Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, tá? Ninguém vai ao Pai se não for o Filho. Então o Espírito Santo de Deus, né, quando Jesus Cristo morreu ao 3º dia, ele ressuscitou, aí depois de uns dias ele subiu. Quem que desceu? O Espírito Santo de Deus. Vai lá ler do João 8 ao 16, 17, ele vai deixar tudo bem clarinho ali sobre o Espírito. O Novo Testamento inteiro, tá? Aqui mesmo nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Vai falar aqui, ó.
Se encha-se do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a Jesus Cristo. Olha que lindo. Ele vai te levar a caminhar como Jesus caminhou. Ele vai vai levar a glória para Jesus. E Jesus vai levar a glória para Deus. Ah, mas não são os três, um só? É, mas, né? É o que a Bíblia nos ensina. Quando nós chegar lá, nós vai ver. É a mesma coisa nós. Corpo, alma e espírito. Sou três em um só, né? Mas são três, tá? Então, isso daí tem coisas que nós não precisamos entender também, tá? É o que eu vejo aqui. Tem coisas que eu não preciso entender. Quando eu chegar lá no céu, né? Se eu chegar lá, eu vou entender, tá? Então, nós precisamos se esforçar, pedir no Espírito Santo de Deus para ele nos ajudar a sair da imoralidade, a sair da indecência, a sair da cobiça, né? Que não pode ser nem assunto de conversa entre nós. Versículo 4 de capítulo 5 de Efésios. Não usem palavras indecentes, ó, tá? Então aqui ele vem reforçar, tá? Não deve ser nem conversa, aqui ele já viu, ó. Então não usem, tá? Palavras indecentes. Se você ainda solta alguma palavra indecente, dando risada, achando que tá tudo normal, não tá. Não tá. A Bíblia está falando, não usa palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, ó. Nem diga coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Então não convém mais a nós que estamos querendo uma vida com Cristo. Acabou. Então se você soltar, Espírito Santo de Deus, me corrija, Senhor, ajuda eu a não soltar de novo. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Tá? Diga palavras de gratidão a Deus, tá? Em vez de você, né? E isso daí, essa comunhão com o Senhor, é você que vai fazer, né? Intimidade com Cristo. Ele vai te falando, você vai aumentando sua intimidade. Ó, Senhor, eu não quero mais falar essas palavras, mas eu preciso do Senhor. Nós temos que ser dependente de Cristo, senão também não funciona, tá? Não, também não funciona. Você tem que olhar para Jesus e falar, eu sou dependente do Senhor, Pai. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. João 15, versículo 5. Pois nada poderás fazer sem Deus. Então, é só nós reconhecer o que está escrito, tá? É só isso. Porque ele deixou tudo escritinho, tá? Ele deixou tudo escritinho para nós ali. Então, não tem como se errar, tá? Vamos lá. Versículo 5. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo, né? A vida eterna e de Deus. Qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria, né? É tanta gente, ai, eu amo o Zezé de Camargo e Luciano, ai, eu amo essas papagaiadas todas aí, né? Você entendeu? Tem gente que, é que nem eu falo, eu vi tanta gente jejuar, ajoelhar e orar por Bolsonaro e Lula, cara, até hoje, cara. Aí você fala de Jesus, o cara dá um tiro no cerro, rapaz, né? Porque estão adorando os demônios, né? Sem medo de errar, né? Estão adorando os demônios. Tudo que se adora sem ser Cristo é demônios, tá? A Bíblia fala, é sim, sim ou não, não. Não tem outro a não ser Jesus Cristo. É o único, né? Ninguém vai ao Pai se não for o Filho. Então não tem outro para que nós venha adorar, não tem outro a ser adorado. Mas cada um adora o que quer, né? É o que você vê aí, né? A Bíblia mesmo fala que alguns que vão adorar Cristo, né? A maioria vão adorar o diabo, as coisas do mundo. Quando você adora as coisas do mundo, você está adorando Satanás, tá? Só você examinar, como eu aprendo na Bíblia, o que eu fiz para Deus de quando eu acordei até agora, né? Eu vou saber quem que eu estou adorando, né? E o que eu fiz para o mundo, né? Fiz mais para o mundo? Estou adorando o mundo, né? O capiroto. Infelizmente o resumo da conversa é essa, né? Então, aí você tem que se pedir, né? Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu preciso me aprumar. E ele vai ver que você está sendo sincero e ele vai começar a te ajudar, né? Mas tem que ter uma sinceridade, né? Mesmo que você não consiga,
Tem que ter essa sinceridade, tá? Tem que ter, cara, tá? Ele vai em cima da sua sinceridade, ele vai em cima do que você quer, não do que você faz. Eu não consigo fazer, beleza. Deus está vendo o que você quer, ele vai te ajudar do jeitinho dele, tá? Porque não é pelas obras que nós vamos para o céu, tá? Então ele também não vai te deixar você fazer obras, né? Pra você falar, olha quantas obras eu faço, né? Então eu tenho direito de ir para o céu. Ele não vai deixar que isso aconteça, tá? Porque não é pelas obras que nós vamos para o céu, tá? E sim por fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Amém? É amar o próximo como a ti mesmo. Eu tô vendo as fotos do Miguelzinho aqui, meu Deus do céu. Olha, rapaz, eu olho para esse Jesus, cara. Como esse Jesus é bom, cara. Nossa, mãe, eu tô muito feliz, eu tô contente. Hoje eu ponhei na minha mente já que ele só está uma distância de mim ali, daqui uns dias eu vou chegar até lá em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a chegar até o céu, eu tenho certeza disso. Então, né, ele só morreu o corpo, né, só o corpo dele não está aqui, né, e Deus deu um corpo novo, né, então eu não ponho mais que eu perdi meu Miguelzinho, eu ponho que ele tá ali, e bem pertinho de mim, né, bem pertinho, né, só basta eu me acertar a minha vida aí para Deus falar agora vamos embora, né? Enquanto nós não acertar, não vai subir, né? E o salário do pecado é a morte, né? Então, de um jeito ou de outro, né? Nós vamos morrer, né? A primeira morte todo mundo vai viver, né? Não tem como, né? A primeira viver não vai morrer, né? E todos serão ressuscitados, tanto as pessoas que vão para o inferno como aquelas que vão para o céu, né? O inferno, deixando bem claro aí, quem mais falou do inferno foi Jesus, né? E quando a gente fala do inferno, cara, você vem ler a Bíblia, dá uma dor, cara. Dá uma dor pelas pessoas. É por isso que eu tô aqui, tá? É por isso que eu tô aqui. Bom dia, Cleonice! Você tá longe de mim, né? A Cleonice. Então, a gente precisa entender, cara, que quando fala do inferno, a gente fala meio com dureza tudo, mas aqueles que vão pro inferno vai ser feio de ver, cara. É por isso que eu tô aqui, para te ajudar a ler sua Bíblia, para que você venha ler e as praticar através do Espírito Santo de Deus, para que você venha alcançar o céu, pelo amor de Deus, cara. A Bíblia fala, Jesus fala, que o inferno foi feito pro diabo e pros seus anjos, né? As pessoas estão indo de intrometido para lá, cara. Faça uma para não ir. Ô Luiz, meu irmãozinho, bom dia, meu querido. Viu? Vamos tentar, enquanto a vida e a esperança ainda nós conseguimos, cara. O Espírito Santo te ama, ele quer te levar para o céu, mas basta você deixar, tá? Então vamos continuar aqui, ó, né? Versículo 6, né? Boa tarde, já eu nem sei a hora que eu tô aqui, né? Eu não almocei ainda, então é bom dia, né? Bom dia, boa tarde a todos, né? Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 6, né? Nós vem aprendendo com a Bíblia, é tão bonito se aprender com a Bíblia, cara, tá tudo escritinho aqui pra você, ó. Dá uma olhada no versículo 6, o que ele vai falar, ó. Não deixe que ninguém engane vocês. Ó, você tá vendo? Mas enganar eu como? Aí que ele acaba de falar, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, né? Conversas bonitas, conversas macias. Aí Jesus Cristo vai falar lá em Mateus 23. Primeiro, eles roubam vocês, eles limpam vocês. Quem que é esses? Os mestres da lei, né? Os líderes religiosos, né? Esses demônios de púlpito, né? Que abriram o CNPJ para ter a igreja satânica de cada esquina, aí casa de Satanás, cadeia do diabo, né? Essas pessoas aí, né? Você entendeu? Primeiro eles roubam vocês, depois com lindas palavras, vai lá ler, com lindas palavras e longas orações, eles as enganam. Ô Rianzinho, boa tarde, Rian.
Ô Rian, eu dei uma passada lá ontem de tardezinha, depois das 5, cara. Mas acabei não parando. Dei umas 2 voltas de quarteirão. Rapaz, tinha uns carros bonitos lá, né? Então, aqui no versículo 6 de Efésios, capítulo 5, ele vem falar: não deixe que ninguém te engane, cara, com conversas tolas. Pois é por causa dessas conversas tolas que o castigo de Deus vai cair sobre essas pessoas que não obedecem a Ele. O que é obedecer a Ele? É ler a Bíblia e as praticar. Tá? Presta atenção no que ele está falando aqui, ó. O castigo de Deus vai cair sobre as pessoas que não obedecem a Cristo. Eles usam o nome de Jesus, né? Ai, dá um likeinho aí. Olha pra você ver, ó. Eu posto esse vídeo aqui, eu posto no YouTube todos os dias. Nunca tem uma visualização. Mas eu não vou, larga lá. Eu não vou ficar pedindo, se inscreve no meu canal, porque parece que tem que ter alguns inscritos, né? Mas lá no começo teve mais de 100 e poucas, 200 pessoas que visualizou. Então eles não olham porque não quer, eu não entendo isso daí também. Nem quero entender, né? Nem quero entender, é que nem eu falo, viu? Cristo vai chegar onde ele tiver que chegar, tá? Aonde ele tiver que chegar, tá? Então é aquele negócio. Em nome de Jesus, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever, não é aqui papagaiada, rapaz. Compre o meu livro, seja meu seguidor, não, pelo amor de Deus, misericórdia. Tudo que eu recebi foi de graça, tá? Tá lá em Mateus 10, cara. Hein? Vocês receberam tudo de graça vocês levam as pessoas. E o que eu tenho que te levar, viu? Vai aprender com a sua Bíblia, cara. Vai aprender com a sua Bíblia. Vai ler a palavra de Deus e obedecer. Tá? Você pedindo o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a obedecer. Versículo 7 de Efésios capítulo 5. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Que tipo de gente? O que ele falou lá, o que ele está falando desde o versículo 1 para cá, né? Tem conversas tolas, conversas macias, que usa o nome de Jesus para enganar as pessoas, tudo essas, né? Porque querendo ou não, aqui ele está dentro da igreja falando isso, né? Então ele está falando para os crentes, né? Para os igrejadinhos, né? Que são uns fanfarrão, né? Versículo 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, ó. Então ele vem falar, aquele que está em Cristo Jesus hoje, antigamente vivia na escuridão, cara. Né? Eu mesmo vivia na escuridão, hoje eu estou tentando andar na luz, tá? Mas agora que vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo, vocês estão na luz. E por isso não vivam mais como pessoas que pertencem à escuridão, tá? E vivam como pessoas que pertencem à luz. Versículo 9. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Né? Aqui no capítulo 5, não é de Efésios, é de Gálatas, capítulo 5, 22, ele vai falar dos frutos do Espírito Santo de Deus, que é o amor. Você vê, sempre o amor vem primeiro, ó. Pois a luz produz, quem que é a luz? A palavra, Jesus Cristo, produz uma grande colheita de todo tipo de bondade. O que é bondade? É amor, de honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Quais que são as coisas que agradam ao Senhor? É amar o próximo como a ti mesmo. Versículo 11. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Você sabe o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Versículo 12. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Olha o que Paulo vem nos ensinar aqui. É vergonhoso nós até falar. Então nós precisamos tomar cuidado, cara. Volto a falar de novo. Se você ainda está na luta com Jesus Cristo, ainda você está no mundo, né, está falando as coisas do mundo, peça para o Espírito Santo de Deus ir te mudando, se você quiser mudar, tá? O livre-arbítrio é seu,
tá? Se você quiser uma mudança, o Espírito Santo de Deus pode te mudar, tá? Ele vai te mudando devagarzinho, ele vai vendo se é isso mesmo que você quer, e aí você tem que, né, evitar lugares, pessoas e escolhas, né? Aí vem de você, tá? Que o Espírito Santo de Deus não vai mexer no seu livre-arbítrio. Amém? Versículo 13. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdade, a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorda, né? Acorda, tu que dorme, né? Levante-se da morte e Cristo te iluminará. Quem que vai te iluminar? Hã? É o demônio da igreja da esquina, lá da outra esquina? Não, é Cristo. Ó. É o que você está lendo na sua Bíblia, meu irmão. Hã? Levante-se da morte, saia dessas cadeias satânicas que falam em nome de Jesus. Hã? Saia, levante-se da morte, tá tudo morto lá dentro, cara. E Cristo vai te iluminar, Cristo vai te dar vida, né? Porque querendo ou não, o que nós vê, né? Nós escuta essas pessoas falar que Brasil, o que tem de religioso no Brasil, tudo crente, mas viu? Vai tudo pro inferno, por quê? Não tem mudança de vida, meu irmão, não tem, não tem. Querendo ou não, nós lendo a Bíblia, nós vê aqui que os igrejados aqui da Bíblia é tudo mentiroso, só faz as coisas para se engrandecer, se elogiar, se aparecer. É só você ler a Bíblia, cara. Jesus é o que mais vai falar desses caras aí, você entendeu? E na sua visão? Aí é com você mesmo, na visão dos dias de hoje. Na minha visão, misericórdia. É casas demoníacas, só tem demônio lá dentro, sem medo de errar, né? Então lá, infelizmente, para se dar bem, para receber uma palavra que agrada a carne, né? Porque se quisesse buscar o verdadeiro Deus mesmo, a Bíblia deixa bem clara, Mateus 6, versículo 1 em diante. Não faça os seus deveres religiosos no meio dos outros. Não é o que a sua Bíblia está escrito aí? Entra no seu quarto sem ninguém ver e busque o Senhor. Então ele fala para você fazer uma intimidade com Jesus, só você e ele, cara. Né? Se você está indo no meio dos outros, é escolha sua, o problema é seu. Não vem, eu também sou bem ignorante comigo, tá? Comigo, eu tenho que fazer intimidade com Jesus, não é com pessoas. As pessoas eu tenho que amar, não fazer intimidade. É amar as pessoas, né? É amar, eu dar a minha vida por elas, como Cristo deu. É isso que ela nos ensina, rapaz. Ela não fala para mim andar com as pessoas, não, ficar o dia, não. Ela manda eu amar. O amar é fazer o bem e não olhar quem, tá? É o que você não vê nesses lugares aí. Não vê, para com isso, cara. Então, é que nem a Bíblia fala, todos hipócritas, tá? Pode ir lá ler Mateus 6, são todos hipócritas. Turminha hipócritas, feia de ver. Você vai aprender com a Bíblia. É por isso que eu falo para você aprender com a Bíblia. Não tem como você aprender nada comigo, tá? Então vamos lá. Acorda tu que dorme, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, versículo 15, portanto, presta atenção na sua maneira de viver, ó. Presta atenção na sua maneira de viver, examine a si mesmo, cara. Olha o que ele fala. Não viva como os ignorantes, mas vivam como os sábios. Como que você vai viver como os sábios? Lendo a Bíblia e praticando, cara. Aqui está o manual de instrução para você andar como Cristo andou. Aí você vai viver como sábio. Os dias em que vivemos são maus, ó o que Paulo fala 2000 anos atrás. Os dias em que vivemos são maus. E por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Que oportunidade que é? De você comprar um carro novo? De ler a Bíblia, cara. Aproveita a oportunidade, porque a Bíblia fala que você vai procurar Jesus e não vai achar.
Você vai pedir para o morro cair na sua cabeça, você vai querer morrer e não vai morrer. E Jesus não vai estar lá para te escutar, meu irmão. Tá? O que eu vejo que a pior coisa do mundo é não ter a presença de Deus na nossa vida, né? É nós estar na escuridão. A escuridão é quem não tem a luz, quem não tem Jesus. Pensa bem você num quarto tudo escuro, você não enxerga nada, meu irmão. Você não sabe para onde vai, você entendeu? É assim que vai acontecer daqui uns dias, diz a Bíblia, tá? Vocês vão procurar e não vai me achar, diz o Senhor Jesus. Vocês vão gritar e eu não vou responder. Então aproveita agora, é o que a Bíblia está falando, ó. Aproveita agora. Versículo 17. Não haja como as pessoas sem juízo, cara. Mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam, tá? Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que é que o Senhor quer que vocês façam, né? E aqui ele vai responder o que o Senhor quer que vocês façam. Versículo 18, ó, presta atenção na sua Bíblia, meu irmão, ó. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. O que você está entendendo aí? Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Eu estou vendo o Rian aí, ó, que está sempre lá com o Pedro lá. Tá? Não é só essa bebida não, viu? Não é só a cachaça que ele está falando aqui. Qual que é a bebida? O que Jesus fala? Venha beber da fonte da vida, né? Que é as palavras de Cristo. A bebida que ele está falando aqui, tá? É a espiritual. As pessoas estão se embriagando com Jesus diferente, meu irmão. As pessoas estão amando um Jesus diferente, um Jesus que sacia a carne, cara. Dá até vergonha de ver. Paulo fala em Tessalonicenses que o diabo vai vir contra tudo aquilo que as pessoas acham que é de Deus. Elas acham, né? O diabo vai vir arrebentar tudo. Então não se embriague, né? Pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Amém? Encham-se do Espírito Santo de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus vai te levar até o céu. Louvado seja Deus. É isso que eu venho te ajudar aqui a ler sua Bíblia, a achar o Espírito Santo de Deus através de uma intimidade com as Escrituras Sagradas e de uma qualidade de vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Aleluia.